falar do lado do outro. Caramba, o outro nossa, 3 horas para chegar aqui. Começa a reclamar todo mundo, daqui a pouco junta eu, tu e ele, vai lá e dá um coça naqueles 3, não é isso? Como é que eu faço para impedir que os trabalhadores se unam? Olhem um para o outro e se reconheçam como sujeitos iguais. Iguais nos direitos. É muito simples. Eu preciso pensar formas de gestão. Que gestão é uma palavra bonita para dizer controle. Em cada período histórico, essa forma de controlar, de fazer o trabalhador obedecer, foi diferente. Quando a gente diz que sempre foi igual, a gente comete um erro histórico. Isso nunca vai mudar. Muda, gente. Não muda na velocidade que a gente quer. Não muda, né? Na música que eu queria que mudasse, nem na direção que a gente quer. Mas muda. Eu sou uma mulher negra. Há 150 anos atrás, eu estaria amarrada no pé da mesa na cozinha. Eu estou aqui e o racismo continua e todos nós sabemos. Tem um monte de mulher aqui que trabalha na Petrobras. Tem um monte de negros e negras presentes aqui. Isso era impensável. E foi a luta dos nossos antepassados que fez com que isso fosse verdade. Então muda. Ok? No tempo da minha mãe, quem era a mulher que estaria aqui trabalhando fora? Era tudo puta. É isso? Porque estava trabalhando fora. Mulher que se presta fica em casa com o marido sustentar. Só aquelas que o marido não está no couro. Mas é isso? Muda. Era recatada do lado. Não é isso? Exatamente. Ok? Belas recatadas e do lado. Estão querendo reeditar bravamente, mas não conseguirão. Mas então vê. Se a gente não conhece que em cada período da história o que eles lutam, a gente começa a lutar. Eles pensam que engana nós. E aí eles mudam. O que foi que aconteceu? Antes dos anos 1970, essas coisas chamadas de gestão, né, que eu digo de controle, mas que eles chamam de gestão, etc, etc. Como é que era feito? Isso aqui é um filme, na verdade, que não retrata a Sede Moral. Isso não é a Sede Moral. Na verdade, sim, sim. Eu sei. Mas isso não é a Sede Moral. Isso é outra coisa. É uma forma de violência gravíssima, própria dos anos 1970. Era assim, era direto. Continua acontecendo, mas não é que não acontece mais. Mas o que foi que aconteceu no final dos anos 1970? A humanidade, vocês lembram a União Soviética? Estava ali, aquele monte de comunista lá, não é isso? Então os caras chegavam e diziam, olha só, aqui o capitalismo morria de medo dos trabalhadores entrarem no poder. Então a União Soviética servia como ameaça. Certo? Então, era o seguinte, existia uma luta concreta e real, o sujeito não ia com a tua cara e mandava embora, fazia aquilo, gritava, todo mundo sabia que você estava sendo mandado embora, certo? Se você era bem organizado, fazia como fez com a Bíblia, se solidarizava. Quando não era, veja, as pessoas ficaram em silêncio, mas esse silêncio do filme da Bíblia não significa que elas concordaram. Elas acham um absurdo. Então, esse era o funcionamento até os anos 1970 no resto do mundo e no Brasil até os anos 1990. Fernando Collor de Mello, desculpem pelo palavrão, né, mas é só para lembrar de... Em 92, uma posse, e demite, o primeiro ato dele como presidente foi demitir 873 funcionários do Banco do Brasil, entre os quais Moá, aqui, né? Entrei para a história por causa do Collor. Teve que... Qual era a acusação contra todos nós? Fomos readmitidos. O OIT entrou tudo. A acusação contra nós eram os delegados sindicais. Ele nem disfarçava. O que ocorreu no mundo, e no Brasil mais tardiamente, mas ocorreu, é que os trabalhadores se organizaram. Tinha ali a União Soviética servindo de ameaça aos capitalistas. Se organizaram, em 1968, os estudantes se organizaram, saíram às ruas, os trabalhadores se organizaram, etc, etc. O capitalismo quase dança. Foi uma crise de grandes proporções, econômica e política. Os caras falaram, precisamos ser espertos. Toma um anelzinho, fica para tu, para eu não perder meu dedo. É preciso, chama, Lampedusa, Parando em Lampedusa, um filme lindíssimo. Assistam esse, é do meu tempo.
que chama O Leopardo. Uns caras lindíssimos, quem é daqui da minha idade, com a Landeloma e duas Lancasters. Aquilo que era homem, meu Deus do céu, Jesus Deus. E o cara diz o seguinte: é preciso que tudo mude para que tudo continue como está. Ok? Então eu preciso jogar um perfume no cocô para ninguém perceber que é cocô. Então, quais foram as mudanças efetuadas? Então nós vamos mudar. Vocês lembram como era o trabalho na fábrica? Eu vou dizer a fábrica, não é que tem só a fábrica, mas é que é mais fácil de falar na fábrica. E que da fábrica tudo se baseia, o funcionamento, na produção. A fábrica onde faz as coisas reais e concretas. Então é dali que sai o exemplo para tudo. É a esteira, é isso? Um ao lado do outro, eu corto aqui, tu picota, o outro chuleia. Tá tudo aqui, é rapidinho, tudo faz emprego. É imbecil aquilo, mas olha o perigo. Esse trabalhador, que é chamado trabalhador massa, que é o trabalhador que os nossos caríssimos amigos psicólogos chamavam de um macaco adestrado, qualquer um pode fazer. É verdade, ele faz aquele trabalho glorificando, mas ele está aqui ao lado do outro. Enquanto ele corta aqui, ele conversa com o lado, não conversa? Na hora que para um, para todos. Vocês conhecem a palavra... como é que eu chamo? Ai, Jesus, como é que eu vou esquecer o nome do sapato? Não, ele... Não, eu já disse... Ai, Deus do céu. Não, vou lembrar. Como é que eu faço quando eu quero... Eu vou jogar... Eu lembrei, lógico. Sabotagem. Você sabe o que é sabotagem? Eu vou entender o que é. Você sabe o que é sabotagem? Sabe o que é sabotagem? O que é sabotar? Século XVIII, começo da Revolução Industrial. 17 horas de jornada de trabalho. Ok? Trabalhador morrendo e o sangue deles correndo na máquina. Trabalhador criança. Primeiro peão, sabó, é um sapato, madeira, é o tamanco. Pedaço de madeira com um negócio em cima para não coisar, porque aqui a Revolução Industrial no ponto da Europa. Um frio do caramba. O primeiro baiano catou o sapato e jogou dentro da máquina. A máquina parou. O baiano é por minha conta, né? E jogou no meio da máquina, a máquina parou ou não parou? Esse não foi novo. É isso? Porque bastou ver que estava com um prato só de sabão. E o resto levava um técnico para mais dentro do, né? Fazia o que a gente sabe fazer bem. Muvucava, depois jogava, estava todo mundo, quem foi que jogou? Não se descobre. O tempo que a máquina quebrava é o tempo que dava para você respirar. Ok? Então, os trabalhadores sempre foram pensando alternativas. Nos anos 1980, no Brasil um pouco depois, os caras resolveram mudar, primeiro, o que a gente chama de chão da fábrica. Então, ao invés desse trabalhador lado a lado, okay, eu crio as ilhas. O que é ilha? Eu aqui, 4 máquinas ao meu redor. Aí, nossa, mas olha só. Amigo, tu não é mais patrão, não, tu acaba sendo instituído. Tu não vai fazer mais aquela coisa burra que tu fazia antes, agora tu vai ser multifuncional. Tu vai fazer várias coisas, assopiar, chupar cana e andar na corda bamba ao mesmo tempo, não é isso? Tu vai fazer as coisas de 4 máquinas, uma aqui, outra aqui, outra lá. Primeiro lugar, para que serve isso? Cadê os outros 3? Não são 4 máquinas? Cadê os outros 3? Na rua. Dá tempo tu pensar, porque antes também tu não pensava, mas o cara não estava aqui do teu lado para tu reclamar. Agora, se tu parar um segundo para falar com o outro, a máquina parou. Eu mudo, a gente chama da objetividade. Peão, e gente não presta, peão não presta mais. Mas começa a se juntar tudo para fazer greve. Olha o que deu lá o Bernardo Campo, né? Lula, aquela gente ficou lá fazendo greve, foi casada com metalúrgico. Né? Vivido aquela história lá, nos anos 70, lá nos anos 90, lá em São Bernardo do Campo. Só que não fui metalúrgico, era meu marido. Então, veja, esse monte de gente reunido
fazendo greve, para aqui. Eu era bancária do Banco do Brasil. A gente parava a compensação. Vocês nem sabem mais o que é compensação. É um lugar onde mandava os cheques para ser trocado. Se parasse a compensação, parou o banco, não tem mais banco. Ok? Os caras rapidamente percebem que o trabalhador lado a lado fica conversando. O que fizeram? Separaram a produção. O que significa isso, gente? Eu nasci numa cidade belíssima, grande, com 25 mil habitantes. Desde que eu saí de lá, além de 2 anos, continua com os mesmos 25. É desse tamanho, Valente. Valente. Eu sou valentense. Olha que lindo. Tá vendo? Valente até no nome. Tem uma fábrica da Ford, no Rio Grande do Sul. Torneiro mecânico, anos 2000. 2001, esse exemplo. Ganhava R$4.500. Porque torneiro mecânico é uma profissão altamente especializada. Você precisa entender pra caramba de metragem, de coisinha. A Ford fecha a sua fábrica lá e monta essa mesma fábrica na Bahia. Não foi em Valente, foi em Lauro de Freitas, vizinha de Salvador. Sabe quanto passava a sua ganhar torneiro mecânico? 800. O carro, a mesma coisa. Os trabalhadores da Bahia, se eu estivesse lá naquele tempo, eu não tinha ido para São Paulo. Se eu para São Paulo, eu ia morrer de fome. Se tivesse tido um emprego de 800 conto, para mim era a glória naquele tempo. É isso? Os trabalhadores lá ficaram contentes pra caramba, demoraram um tempão para fazer greve, demoraram. E os de lá ficaram todos desempregados. Baiano odeia sulista e sulista odeia baiano. Por quê? Porque o patrão nos coloca um contra o outro. É isso? Porque roubou o emprego. Não foi baiano que roubou o emprego. Eles que tiraram do povo de lá. Então, separou. Hoje se faz um carro. O pneu se faz na Argentina, né? O chassi se faz na África. Eu separei a produção porque de montinho, cada um de montinho, fica mais difícil brigar, não é isso? Mas como é que eu faço agora para esse monte de gente? Porque antes era um capataz. O capataz passa aqui, né? Olhando assim, igual aquele idiota aqui, olhando, tu odeio, cara. Tem uns que são coxinha mesmo, fica puxando o saco, mas tem a maioria não é. Os que têm juízo, odeia o cara, vai no banheiro, coloca a foto do cara e fica jogando dado. Né? E os que são mais doidos como eu, xinga o cara, vou contar um caso que vocês vão se divertir, porque é muito recente. Uma pessoa que está muito coxinha na taça dela. E aí, os trabalhadores faziam isso. Então, você sabia que tem um supervisor, você odeia o supervisor. Você obedece. Então, quando o cara faz aquilo, as pessoas podem não ter solidarizado, mas fala, oh, esse cara é um monstro. Isso ocorria. Agora, nós precisa mudar isso. Porque os caras podem se organizar, a gente tem que fazer o contrário disso. O que nós fizemos foi passar a contratar. Tem uma moça no Rio de Janeiro, que todos conhecem, é uma moça que posou nua na Playboy, foi casada com um grande rei brasileiro. A moça era atriz e virou deputada. E agora ela fala que não pode ter sexo, que ela dedica a sua vida a Deus, e que é uma deputada estadual do Rio de Janeiro, muito conhecida. O pai dessa moça foi nosso chefe no Banco do Brasil. E era o pior, era um cara como esse. O sobrenome dela, vocês podem procurar. Aqui tem muito mar, coisas que tem a ver com águas. Não sei, vocês estão dizendo. Então, veja, essa pessoa, o chefe dela, o pai dela era nosso chefe no Banco do Brasil, agência Centro de São Paulo. E ele era aquilo ali. Até o dia que a filha dele saiu nua. Então, nós fomos todos, puxa, sem querer, todo mundo foi na banca, comprou uma revista e a gente esquecia a revista dessa na página, em tudo quanto é banheiro, entregar, e mesa do Banco do Brasil. Sem querer. Esse moço virou um chefe tratável. Tá certo? Isso a gente fazia antigamente. O que aconteceu? Eu preciso impedir esse tipo de coisa. Qual foi a mudança a partir disso? Nós vamos, olha, vocês não vão reconhecer. Vou dizer uma coisa que vocês nunca ouviram falar. Além de mudar o lugar, né? Eu corto aqui, faz ali, o trabalhador não tem a menor noção de onde é que está indo a coisa que ele está fazendo, eu crio um novo discurso. Um novo jeito de tratar. Agora, não tem mais trabalhador, coisa feia, né? Agora somos todos parceiros, colaboradores, olha que lindo.
Eu colaboro, eu entro com a bunda e dois é por pé. É isso que é colaboração. Porque a minha parte do IAC não chegou ainda. Alguém tem IAC? Eu ainda colaboro com um monte de IAC e nunca chega o meu. Eu aula ali do lado, na outra. Nunca eu olho, deve ter alguma Terezinha. Nunca apareceu. Então, muito. Nenhum partido já me contentava. Eu negociava. Nem um pedalinho? Nem um pedalinho? Nunca pensei, eu tenho um pedalinho para andar. Pronto, já estava. Nada disso. Então, muda-se um discurso. Usa-se, a gente fala. Antes, você vendia a tua força de trabalho. Agora, tu vende a tua força de trabalho e a tua emoção. Porque não basta você fazer bem o seu trabalho. Você tem que chegar com o sorriso daqui a aqui no local de trabalho. Você é a caixa do banco. A caixa do banco precisa ser educada. Não precisa ser como eu, andar com os dentes no parador. Não precisa. Eu ando sempre sorridente porque eu passei fome até 19 anos de idade. Hoje eu como 3 vezes por dia. Tenho emprego, marido, filho. Por que eu não ria? Por que eu não ria? Eu vivo feliz. Isso é meu funcionamento. Não me torna um melhor profissional porque eu sou sorridente. Nem torna você, que é mais quieto, um pior profissional. O que um profissional precisa saber é a sua função e ser educado e tratado. Não precisa ser o tempo inteiro. Hoje, no meu tempo, eu fiquei 20 anos funcionário do Banco do Brasil e não ia na ABB. Porque o funcionário do Banco do Brasil trata muito mal, continua tratando. Se tiver alguém ouvindo, por favor, ouça muito mal o trabalhador pobre. Eu não suporto o jeito que trata. Então, eu não ia no clube porque eu me recusava a fazer parte daquela coisa. Ok? Então, porque eu sou da pá virada mesmo, então não tem jeito. Agora, vejam, hoje, os trabalhadores trabalham a Coca-Cola e compram a Coca-Cola e brigam com o seu vizinho comprar a Coca-Cola. Então, veja, a forma de gerir hoje o trabalho é chegando para você e dizendo, somos todos uma equipe, uma grande família. Nossa, a Petrobras me deu tudo. Não, a Petrobras não me deu tudo. Tu que deu tudo para a Petrobras. Porque o teu trabalho para a Petrobras não te deu nada. A Petrobras te remunerou, por mais que o salário de vocês possa ser melhor que vocês são a Petrobras. É o trabalho de vocês que é a Petrobras, não o contrário disso. E de qualquer empresa. Não só. Então, todo envolvimento emocional, um discurso de que somos todos amiguinhos. Tá certo? E isso mudou a gestão do trabalho. Agora, esse discurso lindo e maravilhoso, que estamos todos produzindo para o bem comum, colaboradores, associados. Você passa na Walmart, senhor associado. Associado que não pode dizer. Seu salário. Sócio, E assim, isso é um sócio. Sócio que não pode dizer nem quanto ganha, nem quanto trabalha. Mas, enfim. Então, se isso é verdade, se a forma de gerir o trabalho agora é via emoção, você não basta você fazer bem o seu trabalho, você tem que ser capturado ideologicamente, para achar que aquela é a melhor coisa do mundo. Eu consigo convencer todo mundo disso? Não. Tem uma gente no mundo que é preta, mulher, gorda, morria de fome na Bahia, veio para São Paulo, se deu bem na vida, está reclamando de quê? Né? Como eu, tem milhares. Milhares de gente que não se conforma, tem alguma coisa errada. Por que eu tenho e o guarda da minha rua que vem no mesmo ônibus que eu, vive guardando casa dos outros e não dorme de noite para guardar a minha casa? Tem alguma coisa errada. Então, tem gente que, apesar desse discurso inteiro, não acredita. Fala, ouviu o galo cantar e não sabe direito o ano. Mas que tem algo de errado, tem. Tem gente que no trabalho acaba se constituindo, acaba se constituindo como obstáculo aos planos de poder. Voltaremos a isso. Como é que eu faço para me livrar? Eu sou o chefe, eu sou o poder. Como é que eu faço para me livrar de quem está me enchendo os picuados? Se eu te mandar embora diretamente como pai desse cara, qual é o risco? Os colegas ficam pelados, isso? E tu reagir na justiça, juntar, eu tenho que impedir essas duas coisas. Eu tenho que me livrar, quem será o escolhido? Desse sujeito aqui,
De forma que tu sai do emprego, ninguém se solidariza contigo, silencie comunicativa. E mais grave que isso, tu silencia. Tu saia sem fugir nem mugir. Silêncio. Se tu é homem, normalmente, há uma perspectiva muito grande é que tu se mate, ok? As mulheres se matam menos. Suicídio, gente, isso não é exagero nem alarmismo, são números, mas pesquisa mostrando isso. Então, eu tenho que impedir, me livrar de ti para impedir que os colegas se solidarizem e que tu também reaja. Surge o assédio moral. O nome é infeliz. Porque, como estava escrito aqui no começo, dizem os intelectuais por aí, eu sou contra uma violência simbólica. Meu amor, violência simbólica não paga as tuas contas. Tá certo? Desculpa. Mas ninguém que é xingado de feio na rua, vai chorar. Vamos falar de uma coisa bem diferente disso? Vamos falar do sujeito que tem um trabalho, que tem um emprego, e que é humilhado no seu emprego, e que sabe que se reage, é mandado embora, você chama isso de violência simbólica? Não, isso não é violência simbólica. Isso é real. Porque você não reage porque você sabe que as consequências são piores. Eu dou sempre um exemplo. Eu dirijo muito bem, sou um excelente motorista. Tem um detalhe, assim, que não dá quase para notar, eu não sei dar ré. Então, cada vez eu preciso daquela vaga daqui até lá. Eu entrar de frente assim, acertando. Você vai fazer aquilo? Eu não sei, né? Então, eu sempre faço alguma dor. Eu saio de supermercado, eu dirigi, saio de supermercado. Dou uma ré assim no carro, e esse menino, qual é teu nome? Jack, não. Tu não dá pra ser um nome assim de português, não? Jack, pra minha rua. Jack, vamos com câmbio. Não. Escolheu uma pessoa pra realmente chama João aí, pelo amor de Deus. Eu dizer um nome de minha língua não dele. Língua só em casa, mas esse menino, né? Esse menino aqui acabou de pagar o carrinho, Terezinha manobra no supermercado, dá aquela ré maravilhosa que ela sabe, dá bate no teu carro. Vai errado. Nós nunca nos vimos antes, saímos. E nós vamos resolver esse conflito de acordo com nossas histórias de vida, né? Isso, como eu sou um pouco mais, né? Digamos assim, baiano, puxa peixeira, eu posso gritar contigo, a gente chama advogado, quem tiver o melhor advogado resolve. Mas você resolve ali de acordo com suas características. Tu é uma pessoa legal, passei para calma, dona, não tem problema, a senhora está errada, mas vou deixar para lá, qualquer coisa semelhante. Tem seguro, a senhora tem seguro e pronto. Vamos pensar a mesmíssima situação, eu errada, faço a mesma coisa no carro, saímos do carro, eu sou tua chefe. Tu sai, por favor, chefe, bata no outro lado do carro. Você, veja, é a mesma situação, não parece a mesma situação? Não é, porque você não reage, porque você sabe que ali você tem outros vínculos, é isso o assédio moral. O assédio moral objetiva. O assédio moral não ocorre porque o chefe é psicopata ou doente. Quando tem. São poucos os chefes, assediadores que são doentes. Eu até usei para rebater. É uma maldade do chefe. Não, gente, não é uma maldade. Ele é posto nesse lugar para fazer isso. Tá? Ele é escolhido a dedo com essas características porque ele tem tesão de fazer isso. Com tesão sempre é melhor. Ele, a estrutura dele é de psicopata, né? Isso eu te coloco nessa função. Uma empresa pública, falando das públicas, não vou entrar no estudo particular, que coloca no cargo de chefia alguém com determinadas disfunções psicológicas, coloca porque quer, porque esse cara tem que fazer isso. Então, veja, o assédio moral não é causado porque o chefe tem determinadas características, nem porque o assediado tem determinadas características. O assédio moral é uma prática, uma digestão para se livrar de 3 tipos de trabalhadores, não tipos psicológicos. Porque nós, trabalhadores, somos os mais diversos.
Tem os mais elegantes, eu sou linda, magra e jovem. Né? Linda, elegante, né? E falo assim, como uma dama. Linda e recatada e do lado. Aí tem essas meninas que são mais educadinhas, tem todos os tipos. Tem gente, ó, linda, magra, fala muito bem, não diz um palavrão, maravilhosa, tem formas, nem é, não tá certo, nem errado, nem ela e nem eu. Somos todos assim, gozado, a gente já era assim quando foi admitido no trabalho, não foi? Por que depois isso vira defeito? Não é? Por que esse tipo agora é porque você é assim? Você é tímido, seu pai não gostava de você. Então, você... É isso que os nossos colegas, infelizmente, psicólogos andam dizendo por aí. Não. O assédio moral tem como objetivo se livrar de trabalhador que faz planos a quem tiver no poder. Que trabalhadores são esses? O primeiro lugar são os militantes. São aqueles, esse tipo, aquele, Paulos da vida, que conscientemente chega e diz, está errado, coloca o dedo na ferida. O segundo tipo, vocês conhecem bastante, que é o adoecido do trabalho. E um caso de colegas de vocês na Petrobras, num congresso que eu fui da PUC, em Macaé. Isso um colega de vocês contando. O senhor negro, de mais de 50 anos, que ele é operário padrão, adoeceu. Por que ele adoeceu? Porque ele trabalha que não é um burro de carga. Quando ele voltou, a Petrobras o colocou sentado numa cadeira, sem nenhuma função, exatamente na passagem onde a peãozada disse que a volta ia trabalhar. Esse trabalhador chegava em casa, e quando ele entrava na porta da casa dele, ele desmaiava de sono, até que ele levava até o sofá, ele não conseguia chegar nem até o quarto. Ele acordava a hora de trabalhar e saía para trabalhar. Ele só dormia na casa dele. Era o caso dele, era tão grave que eu pedi para o pessoal do sindicato, achei que ele tinha que ter acompanhamento, porque ele corria muito risco de suicídio. Ele não podia contar para a mulher que aquela Petrobras que levou ele para a Bahia, lá, para a linha verde, lá, resort de lá, estava fazendo, ele não podia contar para ninguém, mas você trabalha na Petrobras, vocês já ouviram isso? Você está reclamando de quê? Porque todo mundo queria ter teu emprego, não é isso? O cara fala, sou negro, já tenho menos oportunidades na vida, eu ouço isso todos os dias, né? Você é negra, mulher, passava fome e está nessa vida, está reclamando de quê? Da minha vida, eu não reclamo mesmo, minha vida está ótima, da vida dos outros, né? Então, veja, esse sujeito que adoeceu porque trabalhava, ou porque já tinha, não importa, que ele já fosse doente antes, não importa. Nós somos humanos, nós não somos cachorro, que na hora que um adoece, come o outro. Esse sujeito que trabalhou e que adoeceu, seja por que causa for, esse sujeito, para quem está no poder, passa a ser uma ação interessante. Eu tenho lesão por isso, você verifica. Trabalhei 26